Imagine acordar em um mundo silencioso. Um mundo onde o excesso foi deixado de lado, onde a correria, as cobranças e as distrações não têm espaço. Onde tudo o que você possui é tudo o que você realmente precisa. Nesse mundo não há espaço para ostentação, para desejos desenfreados, nem para comparações que corroem a alma. Esse é o mundo que Sêneca nos convida a construir dentro de nós. Um mundo baseado na simplicidade, na moderação e na sabedoria de quem aprendeu que menos é mais. A primeira lição do filósofo romano é clara. A verdadeira riqueza não está em ter muito, mas em precisar de pouco. Lucius Anaeus Sêneca, ou simplesmente Sêneca, foi um dos principais nomes do estoicismo e dedicou sua vida a ensinar como viver com mais sentido, propósito e paz interior. Em um tempo em que o Império Romano se debatia entre luxos, guerras e decadência moral, Sêneca nadava contra a corrente. Ele não pregava o desprezo pelas coisas materiais por arrogância ou superioridade, mas por ter percebido na própria carne que a busca incessante por mais gera apenas inquietação. Em suas cartas a Lucílio, ele escreveu: "É pobre não quem tem pouco, mas quem deseja muito." Essa lição parece simples, mas é profundamente revolucionária. Pense em sua vida hoje. Quantas horas você passa desejando coisas que não tem? Quantas vezes sua paz é abalada por aquilo que você acredita que está faltando? Sêneca propõe uma inversão completa. Em vez de viver buscando mais, por que não aprender a se contentar com menos? Não por conformismo, mas por liberdade. Quando você precisa de pouco, ninguém tem poder sobre você. Você se torna autossuficiente, mais calmo, mais presente. Mas atenção! Viver com pouco não é viver na miséria ou na privação. Não é sobre abandonar tudo e viver como um eremita. É sobre escolher com sabedoria. É sobre não se tornar escravo de desejos inúteis. Para Sêneca, o verdadeiro luxo está na serenidade. Está em olhar ao redor e perceber que mesmo sem tudo, você já tem o suficiente para viver bem. Está em saborear um momento de silêncio, em desfrutar de uma refeição simples, em conversar com alguém que te entende. Isso é riqueza verdadeira. Aplicar. Essa lição hoje é, antes de tudo, um exercício de consciência. É olhar para seus hábitos de consumo, para suas exigências diárias, para os padrões que você tenta alcançar, muitas vezes impostos por uma sociedade doente de pressa e vaidade, e se perguntar: eu realmente preciso disso tudo para ser feliz? Reduzir o barulho externo para ouvir o que sua alma está dizendo. Diminuir o ritmo para valorizar o agora. Não viver como se o tempo fosse infinito, nem como se a felicidade estivesse sempre em outro lugar. A primeira lição de Sêneca é um convite à leveza. Há um estilo de vida onde o essencial tem mais valor que o exagero. Onde a mente está livre para pensar, criar e amar sem o peso constante do quero mais. E no mundo em que vivemos hoje, onde tudo parece nos empurrar para o excesso, talvez essa seja a mais urgente das lições. Comece eliminando o supérfluo, tanto nos objetos quanto nos pensamentos. E aos poucos, como um jardineiro que poda galhos secos, vá abrindo espaço para que o que realmente importa floresça. Sêneca escreveu uma obra curta e poderosa chamada De Brevitate Vitae, ou Sobre a Brevidade da Vida. Nela, ele declara algo que parece quase uma acusação. Não temos pouco tempo, temos desperdiçado muito. Essa frase, escrita há quase 2000 anos, soa mais atual do que nunca. Vivemos numa era de urgências artificiais, de notificações infinitas, de rotinas que nos consomem antes mesmo de percebermos. O tempo, esse bem silencioso e invisível, escorre por entre nossos dedos e só nos damos conta quando já se foi. Sêneca via o tempo como o recurso mais valioso de todos, mais que o ouro, mais que a fama,
mais que qualquer conquista material. E ainda assim é o que mais desperdiçamos. Os homens não permitem que os outros invadam seus bens, mas deixam muitos entrar em sua vida e tomar o tempo que têm, ele dizia. Ele nos alerta que somos muitas vezes generosos com tudo, menos com o nosso tempo. Damos horas a conversas vazias, nos arrastamos em compromissos inúteis, nos prendemos a distrações sem sentido. E no fim do dia perguntamos: aonde foi meu tempo? Sêneca nos convida a encarar o tempo como um investimento. Cada segundo é uma moeda que não pode ser recuperada. A forma como gastamos nosso tempo revela nossas verdadeiras prioridades, mesmo que estas sejam inconscientes. Se passamos horas com raiva, com medo ou alimentando inveja, estamos financiando a decadência do nosso espírito. Mas se investimos em silêncio, estudo, amor e autoconhecimento, estamos construindo uma vida com base sólida, duradoura. Aplicar essa lição hoje exige coragem. Coragem para dizer não ao que não contribui com seu crescimento. Coragem para se afastar de distrações que parecem inofensivas, mas corroem seu tempo em pequenas doses. Coragem para se perguntar, com sinceridade, o que estou fazendo agora me aproxima ou me afasta da pessoa que quero ser. Não se trata de viver com pressa, nem de se tornar produtivo a qualquer custo. A proposta de Sêneca é mais profunda. É viver com presença, com consciência, com propósito. Ele também nos lembra que a brevidade da vida não é problema para quem sabe usá-la bem. Uma vida bem vivida não se mede em anos, mas em intensidade de significado. Um só dia vivido com sabedoria pode valer mais do que décadas gastas na inconsciência. E a boa notícia é que nunca é tarde para mudar. O tempo que passou não volta, mas o tempo que temos pode ser transformado a partir de agora. Sêneca escreveu: a vida é longa o suficiente e generosamente concedida para a realização das maiores obras, se for bem administrada. Isso significa que você não precisa de mais tempo, precisa de mais direção. Talvez você não consiga eliminar todas as obrigações da sua rotina, mas pode reorganizá-las. Pode dar mais espaço ao que importa e menos espaço ao que te puxa para trás. Pode reservar momentos para refletir, para criar, para estar com quem ama, sem culpa, sem pressa, sem ruído. O tempo é sua maior liberdade e também sua maior responsabilidade. Ao reconhecê-lo como um bem sagrado, você começa a viver de maneira diferente. Acorda com mais propósito, dorme com mais paz. E durante o dia, mesmo nas tarefas mais simples, você sente que está vivendo de verdade, não apenas existindo. Essa é a proposta de Sêneca. Essa é a segunda lição. Valorize seu tempo como se fosse vida, porque é exatamente isso que ele é. Imagine um homem em meio à tempestade. O vento açoita, a chuva castiga, trovões ribombam no céu. Mas, por dentro, ele permanece firme, sereno, imperturbável. Seu rosto não expressa desespero, mas consciência. Ele sabe que não controla o que acontece ao redor, apenas o que se passa dentro de si. Esse homem é a imagem da terceira grande lição de Sêneca. A tranquilidade verdadeira não é fruto das circunstâncias, mas de um espírito em equilíbrio. Sêneca conhecia o caos. Viveu em uma Roma agitada, corrupta e imprevisível. Foi conselheiro do imperador Nero, um dos mais instáveis e perigosos da história, e mesmo cercado por traições, conspirações e tensões, encontrou meios de cultivar a paz interior. Em sua obra de Tranquilitate Animi, ou sobre a tranquilidade da alma, ele revela seu pensamento mais maduro. A calma não está nos ambientes silenciosos, mas em uma mente que aprendeu a não se abalar diante daquilo que não pode controlar. Quantas
Vezes você já disse a si mesmo: eu só preciso que tudo se acalme lá fora para poder ter paz. É um pensamento comum. Acreditamos que, se as pessoas mudarem, se o trabalho melhorar, se os problemas sumirem, então finalmente poderemos respirar em paz. Mas Sêneca inverte essa lógica. Não é a paz exterior que cria a serenidade interior, mas o contrário. Você pode estar em meio ao caos e ainda assim manter sua mente tranquila, porque a verdadeira paz não depende dos ventos, mas da firmeza da âncora. Essa é uma lição profunda, pois nos convida à responsabilidade. Sêneca nos obriga a olhar para dentro, a perceber que a agitação que sentimos não vem necessariamente do mundo, mas da forma como reagimos a ele. Se algo te ofende, o problema não está no outro, mas na expectativa que você criou. Se uma situação te deixa ansioso, talvez seja porque você quer controlar o que não está ao seu alcance. Se sua mente está inquieta, talvez ela tenha se tornado refém dos desejos, dos medos, dos e se. Para alcançar a tranquilidade, Sêneca propõe um caminho de autodomínio. Ele não nega as emoções, mas nos convida a observá-las com lucidez. Ao invés de fugir do desconforto, devemos entendê-lo. Ao invés de lutar contra tudo o que nos contraria, devemos aceitar que há coisas que simplesmente não dependem de nós. E ao focar apenas no que podemos controlar, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos valores, encontramos o primeiro passo para a calma verdadeira. Aplicar essa lição no mundo de hoje é quase um ato de resistência. Somos bombardeados por informações, expectativas e comparações. A sociedade nos ensina a buscar conforto nos bens materiais, no status, na aprovação alheia. Mas tudo isso é instável. Hoje você pode ter tudo e amanhã nada. Hoje te aplaudem, amanhã te esquecem, e se sua paz depende disso, ela será tão frágil quanto o aplauso. Por isso, Sêneca nos convida a construir uma fortaleza interna. Um lugar onde, mesmo que tudo desmorone do lado de fora, sua alma permaneça em pé. Essa fortaleza não se constrói da noite para o dia. Requer prática, disciplina e reflexão. Requer momentos de silêncio, onde você possa ouvir seus próprios pensamentos sem medo. Requer que você observe suas emoções como um sábio observa o mar, sem tentar pará-lo, mas compreendendo suas marés. E requer, acima de tudo, que você aceite a impermanência das coisas. Porque quando você solta o controle do mundo externo, ganha o domínio do seu mundo interno. A terceira lição de Sêneca, portanto, é um chamado à liberdade interior, a um estado de espírito que não nega o sofrimento, mas também não se entrega a ele, que não busca fugir da dor, mas transcender seus efeitos. A tranquilidade, segundo ele, não é a ausência de movimento, mas a habilidade de manter-se inteiro, mesmo quando tudo muda. E essa habilidade, mais do que nunca, é uma das maiores riquezas que podemos cultivar. A quarta lição de Sêneca é como uma tocha acesa em tempos escuros. A adversidade revela o verdadeiro caráter. Em um de seus escritos mais impactantes, ele afirma que os desafios não são nossos inimigos, mas os testes que forjam nossa essência. Nenhum homem se torna admirável pelo conforto, escreveu ele. É nos choques da vida que o espírito se fortalece. A dor, segundo Sêneca, não é um castigo, mas um convite à virtude. Essa lição tem um poder quase terapêutico. Em tempos em que muitos desmoronam diante do primeiro obstáculo, ele nos mostra que o sofrimento, quando enfrentado com sabedoria, nos transforma. Não porque a dor em si seja boa, mas porque ela nos obriga a escolher entre quebrar ou crescer. Quantas vezes você já foi ferido e renasceu mais forte? Quantas vezes um fim doloroso foi, na verdade, o começo de uma nova versão sua? Sêneca nos ensina a não fugir da adversidade, mas a enfrentá-la com dignidade,
a manter a cabeça erguida mesmo quando o chão parece ruir, porque é aí que nasce a verdadeira força. Ele nos convida a mudar a pergunta. Em vez de "por que isso está acontecendo comigo?", e devemos nos perguntar: como posso crescer a partir disso? Essa é uma das maiores viradas de chave que o estoicismo oferece. Transformar sofrimento em sabedoria. Quando você entende isso, nenhuma perda é em vão. Nenhuma queda é definitiva. Você aprende a ver na dificuldade não um inimigo, mas um mestre. Um mestre severo, mas justo, que ensina com dor aquilo que o conforto jamais poderia ensinar. E chegamos então à quinta e última lição de Sêneca. Viva como se já estivesse pronto para partir. Essa é a sua reflexão mais profunda e talvez a mais corajosa. Sêneca encarava a morte não como um tabu, mas como um lembrete constante da urgência da vida. Enquanto adiamos, a vida passa, ele escreveu, e de repente ela se vai. O estoico não teme a morte, ele teme viver uma vida vazia, superficial, sem propósito. Essa lição nos obriga a encarar uma verdade desconfortável. Somos mortais. E por isso, cada dia deve ser vivido como se fosse o último. Não com desespero, mas com presença, com intenção, com coragem para fazer o que importa. Sêneca nos convida a não adiar mais, a não esperar pela semana perfeita, pelo dinheiro ideal, pela companhia certa. Ele diz: a vida não começa depois, ela já está acontecendo, agora, neste instante. Viver como se fosse o último dia não significa abandonar tudo ou agir impulsivamente. Significa priorizar. Significa amar com mais verdade, perdoar mais rápido, silenciar menos o coração. Significa não permitir que a rotina roube o encanto das coisas simples, acordar com gratidão, dormir com paz. E todos os dias olhar para trás e dizer: hoje eu vivi como deveria. Sêneca não foi um santo. Foi um homem que errou, caiu e se reergueu. Mas suas lições atravessaram os séculos porque tocam o que há de mais essencial em nós. Ele nos lembra que somos responsáveis pela forma como vivemos e que uma vida guiada pela razão, pela virtude e pela consciência é, por si só, uma vida boa. Não importa se longa ou breve, fácil ou difícil. O que importa é se ela foi vivida com verdade. As 5 lições de Sêneca que exploramos aqui não são apenas ideias antigas. São mapas para quem quer viver com mais significado hoje. Viver com o essencial. Valorizar o tempo. Cultivar a tranquilidade interior. Transformar a dor em força. E viver com coragem, como se o tempo fosse finito, porque ele é. Se algo dentro de você se moveu com essa reflexão, essa é a hora de agir. Aplique essas lições, um passo de cada vez, não para ser perfeito, mas para ser consciente. Porque no fim, não é sobre quanto você viveu, mas como você viveu. Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando ideias transformadoras como essas, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essas palavras. Aqui você encontra não só sabedoria antiga, mas ferramentas práticas para uma vida mais leve, forte e verdadeira. A jornada não termina aqui. Ela só está começando.